E Lucas, no capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Vamos repetir? Aumenta a nossa fé. Diga mais forte: aumenta a nossa fé. Esse foi um clamor dos discípulos, dos apóstolos ao Senhor Jesus. Senhor, aumenta-nos a fé, ou aumenta a nossa fé. A gente sabe, então, de acordo com esse clamor, que a nossa fé, ela é e deve ser progressiva. Ela deve estar em um contínuo crescimento. Isso significa, irmão, que você foi chamado por Deus para crer mais hoje do que ontem. A sua fé tem que estar mais firme, mais consolidada hoje do que ontem. E é assim que nós caminhamos na vida cristã. Então os homens, eles formavam um círculo próximo a Cristo, e eles estavam pedindo algo muito importante a Jesus. Eles desejavam uma compreensão maior quanto ao significado, às obras da fé. Obviamente, nós não podemos medir aqui a fé que está no seu coração, não medi-la na intensidade do seu interior, mas podemos medir a fé pelas suas obras. Porque é isso que a Bíblia vai nos ensinar, que a nossa fé está diretamente ligada, presa às obras. Então as obras, elas são o resultado da nossa fé. Um povo inerte, um povo parado, é um povo que não crê, é um povo que perdeu a sua fé. E quanto mais inertes vamos ficando, mais revelamos que a nossa fé está comprometida. E é sobre isso, amados, que nós vamos meditar nessa noite a respeito dessa verdade, porque eu creio em Cristo Jesus que Deus te chamou para ter uma fé elevada no seu amor. Então, eles vão falar aqui em Lucas 17, pedindo então a revelação desse tipo de fé que agradaria ao Senhor. Queremos ter, Senhor, uma fé que tenha mais significado, um significado mais amplo. Bem, aparentemente o que eles estão fazendo aqui diante do Senhor é algo elogiável, é algo louvável. Contudo, nós temos que avaliar uma coisa. Eu acho que os discípulos, eles estavam perguntando isso para Jesus porque havia algo no seu interior que precisava ser resolvido. Eles estavam confusos. Se você observar então no capítulo anterior, Cristo havia lhes deixado perplexos, dizendo o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a riqueza verdadeira? Isso está em Lucas, no capítulo 16, o versículo 10 e o versículo 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a riqueza verdadeira? Jesus sabia que a carne dos seus seguidores, dos seus discípulos, queria evitar o que consideravam ser questões menores da fé. E por isso lhes disse: se vocês acham que isso é um pormenor da fé, se vocês acham que isso é algo insignificante na fé, eu quero dizer uma coisa a vocês: se vocês menosprezarem as pequenas coisas da fé de vocês, vocês também menosprezarão as grandes. Olha que coisa interessante, que lição importante Jesus está nos passando. Estava passando para os seus discípulos. Quem despreza as mínimas coisas, por exemplo, querido, você tem um período ali devocional que você pode estar orando, lendo a palavra de Deus. Você deixa de fazê-lo em prol de outras coisas. Você está negando a fé em pequena intensidade.
em pequenas coisas. Muitas vezes nós somos levados pelas situações que mais nos agradam, e isso faz com que nós rejeitemos a fé em Cristo Jesus. Mas eu sei aqui que ninguém vai chegar aqui para mim nessa noite e dizer: eu não creio em Cristo, eu nego a minha fé em Jesus. Ninguém vai fazer isso, porque todo mundo aqui está aqui nessa noite porque crê em Jesus, não é verdade? Mas nós negamos Cristo, não nas grandes coisas, nas grandes afirmações, mas o problema é quando nós negamos a Cristo nas pequenas coisas, nas pequenas afirmações da nossa vida. E é aí que está o grande problema, porque nós temos uma nação que diz crer em Deus. Nós temos inclusive no nosso dinheiro o escrito: Deus seja louvado. Nós temos uma nação que se diz cristão, porém nós temos negado essa afirmação nas pequenas coisas. E as pequenas coisas, elas nos levam à negação final: não creio em Cristo. Porque não crer em Cristo não significa que você não acredita que Ele tenha vindo ao mundo. Não crer em Cristo pode significar que você não está reconhecendo a obra e o propósito pelo qual Ele veio ao mundo. E é esse a pior negação. É não reconhecer a obra, não reconhecer o chamado, não reconhecer o ministério de Cristo Jesus. E quando Jesus se fez carne e Ele habitou entre nós, Ele lhe confiou o Espírito de Deus. Jesus lhe deu o seu Espírito, para que eu e você pudéssemos caminhar nessa terra, cheios da sua presença e do seu amor. Queridos, aqui está uma grande questão que precisamos avaliar. Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus está falando, antes dessa afirmação, desse pedido dos discípulos, Jesus estava falando que quem fosse fiel no pouco seria fiel no muito, e quem não fosse fiel no pouco não seria fiel no muito. Vamos pensar aqui nessa hora na fidelidade no pouco, né? É isso que nós estamos refletindo. O que é ser fiel no pouco? Então, era nesse ponto que Jesus estava trabalhando, as pequenas porções da nossa vida. Se a gente for honesto, a gente vai admitir que nós somos muito parecidos com os discípulos de Jesus. Também a gente quer avançar direto para as áreas maiores da nossa fé. A gente quer que Deus nos aumente a fé. A gente quer sair desse culto nessa noite, que tem sido um culto muito gostoso, muito bom, mas a gente quer sair daqui nessa noite explodindo na fé. Eu quero sair dessa noite irradiando em fé. A fé é algo que se constrói em pequenas porções. E é isso que nós aprendemos com o ensinamento de Jesus. Cada atitude da sua vida, você está construindo um relacionamento em fé com Cristo Jesus. E em cada passo, em cada decisão, em cada atitude que você toma, você está construindo uma vida de fé. Irmão, isso é importante. Meu querido visitante, em nome de Jesus, entenda isso. As atitudes que você toma, as pequenas atitudes em favor de Deus, está revelando que você crê nele. Os nossos apelos, né, o momento em que nós oramos aqui, nos apelos que fazemos dominicalmente, eles também trabalham para contribuir com a tua fé. Então, cada vez que você vem à frente, se está revelando um passo de fé que você vai dando. E se você vai dando passos de fé nas pequenas coisas, certamente você terá uma fé intensa, profunda em Cristo Jesus. Porque Ele vai revelar àqueles que o conhecem os seus mistérios. Então pense, todas as pessoas que a gente acha ter grande fé, grandes pessoas na terra que a gente vê que esse daí é um homem de fé, né? A maioria dessas pessoas, elas conseguiram coisas para o reino que podem ser documentadas.
Por exemplo, programas de alimentos, ministérios com pobres, necessitados, igrejas grandes, institutos bíblicos, programas missionários. A gente se lembra, por exemplo, do próprio George Miller, né? A gente vai ter também, que o George Miller fundou, né, orfanatos na Inglaterra, ajudou a fundar missões no interior da China. Então, George Miller foi um homem que trabalhou muito pela fé e que a gente considera um homem forte. Há um outro também que é muito marcado pela sua fé e que tem caracterizado, né, na vida cristã pela sua fé, é o Rees, como é o nome dele? O intercessor? Rees Howells, né, que é Howells, né? Rees Howells, o intercessor. O Intercessor. Ele escreveu aquele livro, O Intercessor, biografia. O autor dele, Rees Howells. O senhor lembra dele? Não. O senhor tem esse livro. Eu já vi o livro na sua mão. Esse autor, não lembra dele, né? O nome dele é Rees Howells. Esse homem tem sido, foi marcado, né? Já morreu, pela sua fidelidade na sua oração. Intercedeu intensamente e marcou uma geração com a sua intercessão. São homens que a gente fala assim: puxa, esses homens tiveram grande fé, esses homens foram marcados a sua fé marcou a sua geração. Mas esses homens, queridos, não foram marcados porque criaram grandes obras, não foram marcados porque levantaram grandes templos ou porque realmente tiveram intensos momentos de orações. Esses homens foram marcados na sua fé, na verdade, embora essas coisas tivessem acontecido na vida deles, mas esses homens foram marcados na sua fé porque eles creram na obra e no chamado e no ministério de Cristo Jesus. Queridos, o que nós precisamos entender é que Cristo nos confiou o seu ministério. Ele não confiou um outro ministério para a igreja. Ele apenas confiou o ministério que é dele, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele então confia à igreja que dê continuidade a esse ministério. E nós fomos chamados para continuar o que Cristo Jesus começou. Por isso, queridos, né, é importante nós desenvolvermos a nossa fé, porque quando desenvolvemos a fé, nós estamos nos alinhando ao propósito, ao chamado que Cristo tem com a sua igreja. E é algo muito sublime, nós reconhecemos isso, né? É soberano, é maravilhoso. Bem, a razão número 1 para que a gente desenvolva a nossa fé é porque se nós não tivermos fé, nunca nós vamos nos aliançar à vontade de Deus. E consequentemente, as nossas orações não serão respondidas. É importante a gente entender que orar não significa você trabalhar as suas vontades e expectativas. Existe uma lei da oração. Existem alguns critérios importantes para a oração. E essa lei da oração, ela tem o intuito de exterminar totalmente as orações que são desprezíveis. Porque a Bíblia nos ensina que há orações que Deus não atenderá. A Bíblia nos ensina que há orações que Deus não ouvirá, que há orações que são desprezíveis. Então, como saber como devo orar? 1 João, no capítulo 5, o versículo 14, nos dá essa dica. A Bíblia nos diz que se nós pedirmos alguma coisa em concordância com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Olha só, se pedirmos 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu entendo que a oração, ela tem um propósito. A oração, ela tem uma importância, que é descobrir, que é viver, que é revelar essa vontade de Deus na terra. E é por isso que nós oramos. Para que eu possa, através da oração, manifestar essa vontade de Deus, ou seja, orar de acordo com essa vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus.
Os discípulos, eles não estavam orando de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam orando com espírito de vingança e retaliação. Eles fizeram um pedido a Deus da seguinte forma, lá em Lucas, no capítulo 9. Olha lá, Lucas 9, versos 54 e 55. Queres... Olha a oração dos discípulos. É muito engraçado. É muito engraçado para a gente que está vendo aqui agora, né? Se a gente estivesse lá, a gente estava no mesmo monte lá com eles lá, fazendo a mesma oração. Olha só. Eles falam então: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: não. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês nem sabem que espírito vocês têm, qual é o espírito que vocês estão trabalhando. Vocês nem sabem. Para orar por vingança. O Senhor quer que faça descer fogo do céu? Tem crente que acha que está tão poderoso na oração que se ele falar qualquer coisa, vai vir o raio, né? Irmão, você toma cuidado comigo que se eu orar, você vai estar no salvo. Não é assim não, meu irmão. Mas não funciona assim não. Deus não vai trabalhar na oração contra você. Ele sempre vai trabalhar a seu favor. E eu preciso entender a vontade de Deus. Ainda que não seja o que eu quero, mas será para o seu bem. Será para o seu favor. Porque achar que Deus trabalha para o meu favor, às vezes a gente acha que é Deus trabalhando para aquilo que eu gosto. Ah, Deus está trabalhando a meu favor. Quando Deus vem com algo que não me agrada, que me machuca, que me fere, aí a gente fala assim: Deus está contra mim. Não é. Deus está trabalhando com você. Irmãos, queridos, nessa noite, não vou me demorar mais, mas eu quero deixar essa reflexão com você. Saiba que a sua fé, ela precisa ser uma crescente. A fé, se você pode traduzi-la em uma palavra mais clara, ela é obediência. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós estamos revelando que nós cremos nele. É a obediência que revela a intensidade da minha fé. E quando eu obedeço, eu estou cumprindo, eu estou entendendo a vontade de Deus. E quando eu vou orar, isso significa que a minha oração está casando com a vontade de Deus. Mas me assusta porque muita gente infelizmente não tem entendido isso. Ela tem sido interrompida na sua fé, não somente porque não crê na palavra de Deus, mas porque Satanás tem trabalhado contra elas, amarrado a vida delas. Olha, tem muita gente que anda ferida, machucada, muita gente que vai prender na sua fé. Satanás sabe que fé é obediência. E se ele puder fazer com que você não obedeça, ele vai fazer. Que você não cumpra a vontade de Deus, ele vai fazer. Você sabe como é que Satanás trabalha? Se ele puder te dar tudo para você não fazer nada, ele vai fazer. Você já viu uma pessoa no meio da tribulação, o que ela faz? Quando ela está na tribulação, aí ela vai orar, aí ela vai buscar os irmãos, aí ela vai fazer voto para Deus, vai jejuar. Aí o que acontece? Satanás fala: isso não dá muito certo não, vou fazer o seguinte, eu vou tirar dela os problemas também, vou eliminar, para que ela possa se acomodar. Você já viu como que a pessoa faz? Quando ela tem tudo, aí ela fica acomodada, aí ela para de jejuar. Qual foi a última vez, por exemplo, que você jejuou, meu irmão? E por que você jejuou? Eu jejuei, pastor, porque eu estava passando uma tribulação. E aí, conseguiu? Ah, eu venci a tribulação, graças a Deus. E agora? Nunca mais jejuei. Porque minha vida está bem, graças a Deus. É assim que a gente faz a leitura da nossa fé, da nossa vida espiritual. É errado. A nossa vida não pode ser direcionada pelos problemas e as dificuldades. Não são elas que mandam em você, porque elas vão deixando a gente inerte. Tem muita gente que está morto, tem muita gente que travou, tem muita gente que parou na caminhada e fica buscando justificativas para isso.
pastor, eu não estou conseguindo crer, eu acho que Deus me abandonou. Por quê? Ah, pastor, é porque eu tive muito problema na minha infância, eu fui abusado sexualmente, eu fui desprezado pelos meus pais, na minha casa eu era o rejeitado, eu não fui amado, eu tive desilusão amorosa, eu tive problema familiar com a minha esposa, com o meu marido, a gente acabou divorciando, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ah, pastor, eu estou com problema, fiquei com problema com os meus filhos me rejeitaram, eu tenho problema. E você vai se sentindo, querido, um nada, um ninguém, um zero à esquerda, e isso vai fazendo o que de você? Isso vai te tirando, vai minando a tua força. Você não vai tendo força mais para orar, você não vai tendo força mais para ler a Bíblia, você não vai ter força para mais nada, a não ser para, se você assim conseguir ainda, vá ir à igreja domingo à noite, só, mais nada, não consegue mais nada. Não tenho ânimo, não tenho força, não tenho expectativa, não tenho alegria, que ficou inútil, parado, morto. Satanás trabalhou para esse processo. Mas em nome de Jesus, o que eu quero te dizer é que a sua fé, ela pode ser restaurada pelo amor do Senhor. Amém. Isso é uma atitude e uma decisão sua. Você pode assumir a postura de querer e viver a palavra de Deus. E se você, querido, não negociar isso, se você não abrir mão disso, se você não fizer exceções e quiser de fato viver essa palavra com intensidade, você não só vai realinhar a sua fé com a vontade de Deus, como também vai viver uma vida de profunda intimidade e cheio do Espírito de Deus. E nós fomos chamados para isso. Deus quer que você seja cheio do seu Espírito. Deus quer, querido, que você tenha uma vida cheia da sua presença, cheio de alegria, de paz, porque é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não é a comida, não é a bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no seu espírito. E Deus quer que você esteja inserido nesse reino para mudar a situação, a circunstância em que vivemos nesse mundo. O mundo precisa saber que há um Deus. O mundo precisa ouvir, de fato, que há um Deus. O mundo está frustrado com a religião, porque há religiosos que estão envergonhando o nome de Cristo. Há religiosos que estão gananciosos. Há religiosos que estão buscando coisas para si. Há religiosos que estão vivendo uma expectativa egoísta da sua fé. E isso tem frustrado o reino de Deus. Isso tem frustrado o nome de Cristo. Mas há uma igreja. A palavra do Senhor afirma que há um povo que tem de fato o seu nome, que não é falsa igreja, que não é um falso povo. Esses são movidos pelo Espírito de Deus, e as suas vidas são santas, a sua vida não é contaminada, mas é cheia do Espírito de Deus. E o mundo se cala quando encontra com uma pessoa assim, sabia? Porque calam-se os argumentos e entra a vida, o testemunho. Que lindo quando nós vemos pessoas aqui, que estão sendo abençoadas pelo talento de outros que estão fazendo isso, amados, por amor. Não tem dinheiro nesse negócio não, tem amor. Igreja é isso, é uma comunidade que ama e que vive para servir. Ontem eu estava falando para os jovens, é triste quando a gente vê um povo que só está buscando interesses. Olha, a gente está precisando de gente para fazer tal coisa. Olha, pastor, estou à disposição. Quanto é que fica? Quanto é que o senhor vai poder me dar? Isso não é reino. Reino é um povo que está disposto a doar. Porque, a Bíblia me ensina que amor é doação. Porque Deus, isso está lá em João 3,16. Porque Deus amou. Ele fez o quê? Ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando se ama, se dá. O quanto você tem se dado para o reino? Querido, você pode
E você deve, nessa noite, dizer não a essa inércia. Não permita que Satanás fique soltando as suas teias de morte sobre você. Não se deixe mais envolver. Rasgue isso. Viva uma vida de fé intensa. E deixe o mundo saber que você tem sido um com o Senhor. Deixe o mundo saber o Deus que você crê. Deixe o mundo ver em quem você tem crido. Diga como Jó, que mesmo envolto pelas dificuldades da vida e permitido pelo Senhor, diga-se de passagem, ele diz lá no fim, ele dá de toda a sua experiência trágica, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele não estava apenas numa expectativa de um pensamento positivo, de que amanhã vai dar certo. Não, ele simplesmente sabia em quem era o seu Deus. Saiba quem é o seu Deus e viva para a glória dele. Ah, pastor, meu passado. Jogue o seu passado aos pés da cruz, porque o seu Deus é maior do que o teu passado, irmão. O seu Deus é maior do que o seu passado. O seu Deus é maior do que a história frustrada. O seu Deus é maior do que o abuso sexual. O seu Deus é maior do que a rejeição. Levante-se para o tempo que Deus tem preparado para você. E é por causa disso que nós vamos orar nessa hora. Quero convidá-la a ficar em pé. E assim como os discípulos que vieram de um contexto, eles foram na verdade cutucados pelo próprio Jesus, Eles veem o Jesus ali, está cutucando eles, trabalhando isso neles, e eles chegam então a esse clamor: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, ensina-nos a crer. Nós precisamos entender mais, precisamos viver mais. Deus não abriu mão de você. Ele quer você. Eu quero orar com você nessa noite. Você que precisa aumentar a sua fé nessa noite, precisa de uma fé progressiva. Você vai sair daqui com mais fé do que quando você entrou, em nome de Jesus. Eu quero te convidar colocar o seu mão no seu coração e diga para Deus: Deus, sonda-me agora. Senhor, se eu preciso, trabalhe comigo agora. Eu não quero que o Senhor encontre em mim nenhuma resistência. Senhor, eu quero ser transformado à semelhança de Cristo Jesus. A minha fé hoje está comprometida, mas eu quero jogar isso aos pés da cruz. Eu quero ser renovado e restaurado pelo Senhor. Eu quero ter um milagre na minha vida nessa noite. Aumenta a minha fé, Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero pedir a você que venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Pode vir, desloque-se do seu lugar como um ato de fé e venha à frente do altar para que nós possamos orar. Lembre-se, não deixe resistência administrar o seu coração. Não haja nenhum tipo de resistência em você. Deus encontre um coração quebrantado. Que Deus encontre em você a disposição de mudança, a disposição de transformação. Uma nova fé vai surgir em você por causa da sua atitude, por causa da sua decisão. Pode vir.